E aí, truta, suave? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Atos Podcast. Estamos aqui com o Jimmy dessa vez, né, Jimmy? E aí, meus queridos? Tudo bem, amigo? Suave? Tudo na paz. Semana foi boa? Foi, tá? Então tá bom. Tá caminhando. Cara, eu tava muito ansioso pra esse episódio de hoje, porque aquela hashtag lá, né? O pai tá na casa. Muito homem. E para começar, né, a gente precisa falar aqui algumas características do nosso convidado do dia ou da noite, dependendo do horário que você estiver vendo aí. E aí, vamos lá, né? Ele é o que mesmo? Você lembra? Talvez o músico aposentado. O músico aposentado. Músico aposentado. Ex-gamer, porque já não tem mais tempo para ser gamer. Escritor. Pregador. Profeta, entendeu? E o cara tá aqui. Cara, o cara teve tempo pra gente aqui. É uma honra ter ele aqui hoje, né? Vamos lá? Com vocês, Pastor Luiz Fernando! Deus E aí, pastor? a todos vocês. Tudo bom? Tudo bem, meu irmão? Então tá bom, uma honra tê-lo aqui com a gente. Para participar aqui da nossa humilde sala de bate-papo. Da humilde residência. E vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Já nem sei o que eu falo aqui. Se eu falo de agora, se eu falo do antes, do durante, do depois. Para mim é um prazer, antes de tudo, estar aqui com vocês. Vocês são queridos. Que bom. E a gente poder se comunicar com o pessoal é uma alegria. Então, para mim, Amém, é uma honra. Amém. E, bom, na verdade, como a gente fez isso também no primeiro episódio, a nossa intenção hoje aqui é trazer um pouco mais da tua história para a igreja, para as pessoas que vão ver esse podcast, porque na verdade é muito fácil hoje a gente olhar, né, todas as coisas que são como elas são hoje, e sem saber que por trás disso houveram escolhas, houveram coisas que você precisou abrir mão, até pelo chamado pastoral que o senhor tem. Então, a gente queria saber um pouco mais da tua história, como que isso começou, você já nasceu no berço cristão, como que foi o teu encontro, né, com Jesus, essas coisas todas, se você puder falar um pouquinho pra gente. Meu encontro com Jesus, como quase tudo da minha vida, foi um pouco muito sobrenatural. Eu estava morando em Fortaleza com uma moça, com uma mulher, uma namorada, e trabalhando em Fortaleza. E como as minhas pernas começaram a parar, começaram a piorar muito, essa mulher também foi embora da minha vida, eu fiquei sozinho ali. E ali eu comecei a ter problemas, querer tirar minha própria vida, e eu nem tenho esse tipo de tendência à depressão, algo assim. Foi quando eu ganhei uma Bíblia do meu irmão, e meu irmão, no plástico a Bíblia, mandava eu abrir um Salmo 91, não tinha ideia do que era isso. E toda vez que eu abria essa Bíblia, que era no Salmo 91. Isso mexeu muito comigo. Eu comecei a chorar. Eu mexia muito pouco minhas pernas. Minhas pernas, para quem não sabe, elas tinham um problema. Elas paravam. Depois ela voltava a funcionar. Mas isso foi devido a algum acidente? Nunca ou descobrimos. já tinha, sempre teve Nunca algo do nada que descobrimos. aconteceu? Eu praticamente larguei o futebol por causa disso. Nossa. Nunca descobrimos o que acontecia. Eu estava andando na rua, de repente travava. Eu ficava parado sem mexer. Mancava das duas pernas, chamava um táxi, alguma coisa, para voltar para casa. Caramba. E comecei a tomar muito remédio, o que estourou minha dentição, estourou meu estômago. E aí, nesse tempo, eu fiz uma pergunta. Podemos falar tudo, então, aqui? Pode. Eu fiz uma pergunta para Deus. Se Deus existe, eu disse, se o Senhor existe, segurando, agarrado numa pia, ali em Fortaleza, no Montésio, bairro do Montésio, perto do aeroporto, eu digo, se o Senhor existe, tem alguma coisa ruim dentro de mim, que essa coisa saia. Nesse exato momento, saiu algo de dentro de mim. Quebrou praticamente tudo, começou a quebrar vidro, quebrar um monte de coisa, parecia filme de terror. Nossa. E aí eu descobri que realmente tinha alguma coisa ruim dentro de mim. Corri para uma rede, deitei, me cobri meu rosto com a rede, essa pseudo-coisa veio até mim, eu sentia barulhos, e ali eu entendi que eu deveria entregar minha vida para o Senhor. Peguei um avião, voltei para São Vicente, numa quinta-feira, no domingo, aceitei o Senhor Jesus na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, na rua Dr. Campos Salles, em São Vicente. Caramba.
E o seu irmão mais velho... Mais velho, Marcelo. Ele já era pastor? Ele dirigiu uma igreja, né? Não, a princípio ele era da Deus e Amor, depois começou a dirigir uma igreja no Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, e depois a gente se juntou logo no início, quando começou a Palavra de Vida. Mas antes ainda de começar a Palavra de Vida, ele veio congregar comigo no Ministério de Santos, Assembleia de Deus, e dirigia a igreja no Rio Branco. Tá. E aí, nessa igreja que você aceitou Jesus, ali começou o seu ministério, e como que foi essa transição até que você virasse pastor mesmo, assim? Eu vou falar de uma forma estranha, não sei se houve transição, não sei se houve. Eu fui fazer a transição depois de ser pastor. Quantos tão anos louco, foi isso, porque pastor? Quantos anos foi de Fortaleza para São Vicente? Em 94, eu chego em São Vicente na primeira semana de agosto. Aceito a Jesus no primeiro domingo de agosto. Eu lembro bastante porque eu vim praticamente no primeiro domingo ou segundo de agosto, porque a seleção brasileira tinha acabado de ser campeã mundial. E no domingo eu vim para o culto, aceitei a Jesus. Na segunda eu fui para o ensaio dos novos convertidos. No outro domingo comecei a cantar com eles, já cantamos uma música. E ali eu comecei a ler a Bíblia sem parar, muito. Talvez 2 vezes em 6 meses. Caramba! Muito. E já comecei a pregar o Evangelho, já comecei a ser convidado para pregar nas igrejas. Com 5, 6 meses, já trabalhava na rua. E na rua a gente fazia um trabalho chamado Amigos de Rua. Reuníamos toda terça e sábado os moradores de rua, dava uma palavra, pregava para eles e dávamos comida. Um grupo grande. E ali eu já comecei a pregar. Mas nesse momento, você já sentia que havia algo relacionado ao seu próprio ministério mesmo? Aí eu, tipo assim, é isso aqui, eu quero fazer, e é o que tem pra fazer, e vambora, vamos abraçar a ideia. Porque assim, a gente meio que... A gente no geral, né? Vamos generalizar assim, a gente meio que se move nisso, né? Sinto que devo fazer. E muitas coisas, na verdade, a gente tem que fazer, né? Independente de sentir ou não. Nesse caso, havia provavelmente esse trabalho, né, na igreja, né, com moradores de rua e tudo mais. Você se interessou em fazer isso porque sabia que existia algo para você relacionado a cuidar de pessoas? Ou chamado, né? Estava ali, tipo, vou abraçar porque é o que eu preciso fazer, é o que eu quero fazer? Na verdade, eu adoraria ser polêmico nesse podcast, é o que farei. Porque existem coisas que se tem vergonha de falar. Com um mês que eu era cristão, Deus usou uma pessoa para falar comigo, do meu chamado. E eu saindo da casa dessa pessoa chorando, atravessando uma rua em Cubatão, um homem começou a gritar no meio da rua, me chamando. Eu virei para ele e ele fala a mesma coisa que eu tinha acabado de escutar. Ali eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer algo para Deus. Quando surgiu a probabilidade de fazer o trabalho Amigos de Rua, que nem era muito ligado à igreja, foi porque nós tínhamos amigos em comuns. E eu tinha que quebrar uma barreira de trabalhar com alcoólatras, eu tinha um trauma muito grande com isso. Só que a igreja começou a nos ver fazendo isso. E aí eu fui alçado já a terceiro líder de mocidade, 6, 7, 8 meses de cristão. Segundo líder. E aí com os 8 meses de cristão, já estava pregando na igreja principal, num culto de domingo de jovens, 1000 e poucas pessoas. E dali eu não parei nunca mais de pregar. Com 1 ano eu já virei líder dos jovens. Em 96, apenas 2 anos após me converter, 97, aliás, 2 anos e alguma coisa após me converter, eu já fui separado a pastor e não era mais líder da juventude da igreja. Eu era líder de todos os jovens do ministério. A parte do Ministério de Santos, na época, tinham 108 igrejas. Então, cada igreja tinha uma mocidade. Eu virei o líder geral, eram 4.000 jovens. De todas as igrejas? De todos, com 2 anos e alguma coisa de cristão. E aí, de cara, ele me chama e me entrega uma das 3, 4 maiores igrejas da Baixada Santista, que é inclusive a Vicente Carvalho, que é a Assembleia de Deus a Paraná número 20. Eu assumo a Paraná 20 com 2 anos e 6 meses de evangelho. E a Paraná 20 tinha 7 igrejas satélites, que eu virei o líder de tudo isso, né? E acumulava a função com os 4.000 jovens. Então, quando eu assumi a Paraná 20,
eu estava fazendo 3 anos de cristão. Caramba! Tipo, tudo isso, né? Muito intenso, né? Muito, muito. Não tive tempo de outra coisa. Então, eu sofri depois de pastor justamente por causa dessa situação meteórica. Sim, mas não, peraí, deixa eu lembrar a palavra exata que eu ia usar agora. Porque assim, foi um processo muito rápido, né? Muito. Se é que houve processo, como Muito. você falou. E para lidar com todas essas coisas, porque há 3 anos atrás, né, naquela época, você não tinha nada disso. E aí, do nada, 3 anos depois, você está cuidando tipo, de centenas de pessoas. Para poder Milhares. gerir isso, milhares, né? Para poder gerir isso, porque não sei como funcionava, obviamente, nessa época, mas trabalho com jovens é uma coisa complicada e difícil, né? Pelo menos hoje em dia, já diante de tudo que... No nosso cenário, né, que a gente tem hoje na sociedade em si. Naquela época, já havia essa dificuldade? Como que você fazia para poder gerir todas essas coisas? Na Assembleia de Deus tem algo que é muito bom e algo que é muito ruim. O que é bom, eles te dão oportunidade. O que é ruim, você não tem tempo de entender a sua oportunidade. Você não tem como fazer gestão, você simplesmente entra e acabou. Não é nenhuma escolha. Ninguém te pergunta se você quer fazer. Né? Eles te chamam num domingo e chega lá e fala, você vai assumir tal igreja. Você não tem muito... Hoje mudou, os tempos são outros, né? Mas o pastor teve muita coragem. O pastor Paulo Alves Corrêa teve muita coragem de colocar um garoto na igreja. Só que aconteceu que a igreja explodiu, né? Batizamos 250 pessoas no ano e meio. Quanto aos jovens, os desafios são sempre iguais. Mudam-se os tempos, mudam os tipos de problemas, mas eles sempre existiram. Então existe uma ideia mentirosa. Essa geração é não sei o quê. Na minha geração eles diziam, essa geração é não sei o quê. Na geração antes da minha diziam, essa geração é sempre um julgamento exacerbado. Sempre teremos problemas. Sim. O que essa geração tem de diferente da outra é que tudo é fácil para ela. Então essa geração terá dificuldade de ter um upgrade na vida espiritual, sobrenatural, de maneira rápida, porque ela não busca Deus em si mesmo. Ela busca Deus em terceiro. Ela busca Deus no YouTube, ela busca Deus no Spotify, ela busca Deus na pregação, ela busca Deus no Descende, ela busca Deus no Congresso. E naquela nossa geração não tinha isso. Nós tínhamos que buscar a Deus por nós mesmos. Não se gastava tempo com Deus. Entendi. Mas aí nesse quesito, como que era para você? Porque realmente foi uma coisa muito rápida, né? E aí quando você se enxerga ali como pastor de milhares de jovens, você tinha auxílio de outros pastores que te falavam, talvez te aconselhavam, algo do tipo? Porque como era uma coisa nova, teoricamente, ou até na prática mesmo, você não ia saber muito como fazer ali, né? A coisa toda, já que era uma novidade até para você mesmo, né? Entendo sua pergunta. Para mim ser bem sincero, de novo polêmico, por ser verdadeiro, deixa eu cometer o sincericídio. Muito pelo contrário de ter ajuda, existia muito ciúme. Cargo para algumas pessoas ainda é algo muito importante. Então você tinha 1 ou 2, 3 com afinidades que te auxiliavam. Mas você não tinha tempo, esse é o problema. Disse que a Assembleia de Deus é algo muito bom e algo muito ruim. Você não tinha tempo de ter problema. Saía de casa às 7 da manhã, voltava à meia-noite. Então, você tinha muito pouco tempo de parar e dizer onde eu estou, o que eu estou fazendo, olha o que Deus está fazendo. Você era muito ativismo, né, naquela época. Hoje ainda é, mas naquela época teve uma época que você não tinha praticamente lazer. Os homens de Deus não jogavam futebol, homens de Deus não iam para o cinema, homens de Deus não iam para o teatro, então tinha toda essa aura de que o homem de Deus tudo era proibitivo, exacerbadamente proibitivo. Então o que a gente fazia era mergulhar, não só nas coisas de Deus, mas nas coisas da igreja. Então tinha, tirando raríssimas exceções, por isso que eu vejo o auxílio que as pessoas têm hoje de estar ligando, pedindo ajuda, mandando um WhatsApp, e dizendo como é que eu lido com isso não existia. Entendeu? Ainda era um sinal de fraqueza. Você tinha aqueles que diziam, você não vai aguentar. Você vai se arrebentar. De fato não era mentira. Só que eu só fui sentir isso sendo pastor muito tempo. Foi quando
um assunto que ninguém toca. Eu vou falar para você sobre um assunto que eu jamais escutei sendo falado. Sabe quantos congressos de pastores eu já fui? Eu não escuto sobre isso. A minha humanidade tentou retomar o controle. E aí eu tive vários problemas. Porque eu nunca tive tempo de me nutrir ao ponto de demolir, ou pelo menos salvaguardar a minha humanidade. Então você começa a ser tão ativista que você começa a querer voltar a fazer certas coisas, até pelo controle da sua própria mente, para suas próprias emoções. Mas assim, foi tudo muito rápido, tudo sem tempo. Com 3 anos, te aleijado levantando, surdo ouvindo, você só vai no embalo e vai trabalhando sem parar. E vida que segue. Foi assim que aconteceu comigo. Real, né? E onde entra a pastora Neia nesse período? Pastora Néia é um episódio muito engraçado, porque ela é prima de um amigo meu. E pastora Néia passava muito pela gente, junto com sua mamãe falecida, minha sogra, passava na rua nossa para ir para a igreja. E eu brincava muito com ele, eu dizia, tua prima é muito legal. Mas que é um maluco que vai casar com a mulher? Que está com a Bíblia na mão toda hora, com vestido comprido. Ele queria casar com uma mulher dessa. Eu tinha o cabelo comprido nessa época, tocava na noite. Você já conhecia ela antes de ir pra igreja? Conheci ela, não sei se ela me conhecia, mas eu a conhecia porque ela frequentava a casa do meu melhor amigo e a nossa relação era oi, tudo bem, enfim. E quando chego na igreja de Campos Sales, ela faz parte do coral da igreja, faz parte da mocidade, eu viro líder, a gente se conhece e a gente tem então um relacionamento já para casar, casamos poucos meses depois. Caramba. Porque eu já era pastor, eu não podia esperar mais. Havia uma certa pressão pelo fato de ser pastor já? A pressão era minha. O meu pastor me pressionou um pouco, mas a pressão era minha mesmo, porque eu tomava conta de 4.000 jovens e pastoreava uma igreja e era solteiro. Então já era... Havia assédio, havia uma série de Sim. situações, e havia uma série de dificuldades de fazer a gestão do emocional. Uhum. E como ela sempre foi uma mulher maravilhosa e equilibrada, foi a mulher que eu entendi que Deus tinha para minha vida, e de fato é o que acontece até hoje. Meu Deus, que isso, hein? E aí, beleza, o senhor casou com a pastora Neia, e aí como que veio Palavras de Vida, como que se encaixa aí no meio dessa loucura toda de pastorear milhares de pessoas? Vamos a um sincericídio com ressalva. Tô ficando com medo aqui. Tô brincando, não, vai ser editado, hein, pastor? A igreja que eu estava passava por muitos problemas. Muitos. Perdão, pastor. Nesse período que você assumiu, né, até a assembleia aqui, o senhor ainda morava em São Vicente, então você via para cá ou você ficava Eu no morava lugar... em Vicente Carvalho, pastoreando Paraná 20. Ah, você chegou a mudar para cá, então? Mudei. Depois voltei para São Vicente antes da Palavra de Vida. Entendi. Quando saí da Assembleia de Deus. Entendi. E a gente tinha um hábito, alguns pastores da Assembleia de Deus, de ir para o monte. Temos o hábito. Às vezes menos, às vezes mais, são fases. E numa dessas fases, eu tive o desejo de fazer um tempo de jejum e oração, 21 dias. Que eu tinha certeza que Deus queria falar comigo. Eu estava tendo... Volto a falar, por que eu digo sincericídio? Jimmy, Felipe. Porque falar o que eu vou falar agora, hoje virou chocarrice. Os garotos, os próprios pastores tiram sarro do que eu vou falar agora. Eu já estava experimentando arrebatamento de sentido, eu já tinha experiências espirituais que muitos pastores que vão nos assistir vão rir disso. Então eu resolvi mergulhar um pouco mais nisso. Uhum. E senti que era um chamado de Deus. Só que a resposta de Deus foi: teu tempo aí acabou. Nossa. E era o que eu não queria, eu estava muito bem, porque além de tudo isso que eu disse para vocês, eu assumo a diretoria do ministério, talvez o diretor mais novo da história do ministério. Com 3 anos e 2 meses, ou 2 anos e alguma coisa, eu já assumi a diretoria do ministério. Eu era diretor-secretário. Meu Deus. Então eu tinha um problema muito grande nas mãos. Sim, exatamente. Inclusive romper com essa situação, né? Então eu saí de lá, sou muito grato à igreja, a igreja me ajudou muito. E nesse período que saí, fui convidado por 2 grandes igrejas.
Projeto Vida Nova de Irajá. Você saiu por conta do que Deus já havia te Deus falado falou sobre o comigo. tempo. Eu pedi 12 sinais. Eu recebi 12 sinais. Caramba. E, na verdade, os 12 sinais era referente à própria saída ou era por conta de outra coisa? Que Referente você à falava? saída. Eu não acho que o homem de Deus, e agora, para todo mundo que está me assistindo, nos escutando e assistindo, eu não acredito que o homem de Deus tome decisões sem entender que é muito Deus. Sim, sim. Existe muita coisa emocional. As pessoas estão tomando decisões muito emocionais. Mudam de igreja, de bairro, de cidade, de namorada, de casamento, de casa, com muita facilidade. Eu venho de uma escola em que ninguém se mexia. Tanto que eu peço 12 sinais porque eu não queria sair. Eu estava no auge, vamos dizer assim. Então, sobre isso seria a minha próxima pergunta para a gente dar continuidade. Não havia nenhum vestígio de vontade de sair, então. Ou seja, foi algo. Você foi pego de surpresa. Você foi buscar algo que você não sabia o que era, entre aspas. Você sabia que Deus tinha algo para te falar, mas. Eu não sabia o que era. Exatamente. E aí, quando ele te fala que realmente o tempo tinha acabado, como que aquilo soou para ti? Tipo, eu confio no que você está me falando e me confirma, ou meu Deus, o que eu farei da minha vida agora? Porque às vezes gera um desespero, assim, de acordo. Vamos lá. Né? Como diz os italianos, mezza mezza. Os espanhóis, mitá mitá. Meio a meio. A partir da minha primeira reunião como diretor, eu tive inúmeras discordâncias. Mas por respeito, me mantive quieto, discordei em algumas reuniões, mas eu sabia que meu tempo seria curto, porque, embora a igreja seja maravilhosa, há um tipo de sistema religioso regente em algumas igrejas e ministérios que muito me incomodam. Que não estou dizendo que são errados, Sim. é a cultura de cada um, mas que para mim depõe um pouco na liberdade em Cristo Jesus, depõe um pouco contra. Então eu já sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que seria tão rápido. Entendi. Quando, no meio dos sinais, fazendo cruzada de cura, libertação, fila para entrar numa igreja em Vicente Carvalho. Nossa. A gente enchendo os corredores da igreja com gente de pé, arrumando lugar para a cadeira de roda entrar. As cruzadas de cura começaram aqui, quando você começou a fazer? Porque você chegou a fazer algumas fora. Na igreja, eu sempre faço, né? Eu chamei aqui na igreja de culto da unção, festa com o Espírito Santo, eu mudo os nomes de acordo com a inclinação. Por exemplo, nós agora em abril iríamos fazer a festa do Espírito Santo. Então, por que a gente não fez agora em abril? Porque a gente não tinha certeza como estaria a pandemia. Eu teria que estar preparado 2, 3 meses antes. Sim. Mas provavelmente é inevitável que o ano que vem aconteça. Uhum. Então, eu já fazia lá. Só que lá foi um avivamento. Cada culto era uma festa dessa. Então a gente começou a ter problemas. Então, mas essa ideia de fazer essas cruzadas que nem você faz, começou lá, então? Começou com a minha escola. Começou ouvindo Bernard Johnson, Carlos Anaconda, conhecendo Cláudio Freyson, conhecendo vários homens que faziam isso. Né? E quando eu me vi com um dom semelhante, eu quis aproveitar a situação e comecei a colocar o dom na prática, né? E aí foi quando Deus realmente, eu precisava sair dali. E a princípio não foi começar a palavra de vida, conforme a tua pergunta. A princípio eu só queria sair dali. Eu saí dali quando eu tive 2 propostas. Do Vida Nova de Irajá, que era a igreja uma das mais fortes do Brasil. E do Brasil para Cristo, que foi uma proposta muito maior. Nossa. De um amigo querido, o presidente do Brasil para Cristo, queria que eu auxiliasse ele a nível Brasil e a me colocar em algumas congregações. Eu sonhei que eu tinha que dizer não para essas propostas. Foi quando Deus colocou no meu coração, no coração do meu irmão, e já o pastor Ronaldo, o Ministério Evangélico Palavra de Vida. Em seguida chegou o pastor Ronaldo. A gente teve praticamente as mesmas visões, foi quando começou. Foi um começo difícil, no Jardim Rio Branco, a primeira igreja do Ministério foi Jardim Rio Branco. A gente começou, na verdade, em São Bernardo, em Diadema. A Palavra de Vida? Não deu certo, porque a gente não tinha dinheiro para gasolina. Não tinha nada, eu perdi tudo. Perdi tudo de 2 situações, uma que eu posso falar e outra que eu não posso.
Digamos que invadiram minha conta bancária e levaram o que eu tinha guardado para mim. É muito difícil explicar. Isso jamais vai sair do meu coração, nem pro ouvido de ninguém. Nem minha esposa sabe. Mas aconteceu que eu fui furtado, vamos dizer assim. Aham. Por pessoas que queriam muito. E que tiveram acesso à minha conta bancária à época. E então, nós começamos a de Rio Branco, pegamos tinta cal, inauguramos com a igreja pintada 70%. Acabou o cal, acabou a pintura. Assim inaugurou. Aí comecei a igreja do Rio Branco, fiquei ali como pastor junto com meu irmão Marcelo alguns meses. Foi quando vim para o Guarujá. Eu tinha feito um propósito com Deus. Se Deus quisesse que eu viesse para o Guarujá, Ele tinha que falar comigo. Porque eu disse, vou para qualquer lugar, menos São Paulo e Guarujá. Até para a África eu vou, menos o Guarujá. Mas você não gostava do Guarujá ou havia um trauma, tipo... Eu saí daqui na Assembleia de Deus, era Vicente Carvalho, mas eu não queria conturbar a obra. Eu achava que minha presença podia trazer problemas para a obra. Pela paz. Tudo pela paz. Interior. E foi quando o Senhor me mandou para o Guarujá. Ele disse assim, se é o Senhor que está falando comigo, eu quero alugar uma igreja no Guarujá sem ir lá, sem ter dinheiro, sem nada. Eu vou ficar sentado esperando ela se alugar sozinha. Foi quando um pedreiro, amigo meu, foi na Avenida dos Caiçaras fazer o acabamento daquele prédio, primeiro, onde está a Elétrica Rondon hoje. Sim. Eu amo aquele lugar. E ele me liga de um orelhão, na época era assim, e me disse assim, sabe o que eu estou fazendo no lugar que daria uma igreja maravilhosa? Eu falei com o cara, ele aluga para você. E aí eu disse, quanto? E ele me disse o valor, eu falei, se aceitar por metade, está alugado. Ele falou com o cara aceitou, eu não vi o lugar, não sabia onde era, não sabia o que era. Foi aí que nós alugamos a Palavra de Vida. Aluguei por telefone, o contrato, eu vim buscar o contrato 3 dias depois de conhecer o lugar. E disse para Deus que só inauguraria se eu ganhasse 100 cadeiras, um púlpito e um som. Um irmão me doou 100 cadeiras, fez com as próprias mãos o púlpito da igreja e eu recebi a doação de uma moto. O irmão foi na minha casa e falou, olha, Deus me disse que você vai começar uma igreja, eu queria doar uma moto para você. Naquela semana, aí disse assim para mim, só que tem uma coisa, o meu vizinho tem um som para a igreja, ele quer tocar na minha moto. O que você prefere? Aí eu falei o som de igreja. Então assim começou a Palavra de Vida. A moto, né, cara? Assim começou a Palavra de Vida. Nossa, cara. Eu lembro... Tô velho, amigo, desculpa. Mas eu lembro quando, né, a minha família começou a ir na Palavra de Vida, o Ministério Infantil era atrás, né, Era atrás. E em cima também tinha um andarzinho que a gente fez. Isso, aí depois mudou lá pra cima e, cara, era muito louco, assim, de verdade, assim, as histórias que a gente tem, tipo, daquele lugar, assim, traz boas memórias. Boas memórias. E para deixar registrado, quem doou as cadeiras e o púlpito foi o irmão Leôncio, pai da Bila, um querido, Nossa, sério? que é o pessoal da Made in Dog. Sim. Eles que doaram, e eles nem congregavam com a gente, né? Mas doaram. Eu tenho muito carinho por essa família. E aí você começou, né? E a Palavra de Vida em São Vicente, a Rio Branco, continuou lá. Com o pastor Marcelo. E aí você continuou, seguiu aqui com a do Guarujá. Morando em São Vicente, indo e voltando. Que A legal. gente ficava na igreja até às 10, fechava a igreja e ficava até a meia-noite para cair o preço da balsa. Sim, que na porque época a já na balsa era mais madrugada barata. mudava. E passava da meia-noite a gente voltava para casa. Sempre isso. Eu, Fábio, Marcinho, Marcelo e às vezes a Néia. Porque a Néia também trabalhava no banco e fazia faculdade. Uhum. Então a gente vinha com um carro emprestado, que eu tinha perdido tudo. Eu saio da Assembleia de Deus, eu tenho um ômega. Eu começo a Palavra de Vida, eu não tenho dinheiro para gasolina. Nossa. Entendeu? Só que a Palavra de Vida foi uma coisa assustadora. Com 2, 3 meses tinha 30 pessoas. Depois a gente chega a 80 pessoas de repente, aluga o lado, a do lado. Sim. Ali do lado chegou a 150 pessoas em um ano e pouco. Fomos para cima da Pugliese, perto da delegacia,
Ali a gente achou que o prédio ia cair, porque a lotação ali era 250 pessoas e começou a ter 250 pessoas. Nessa época da Puglisi, vinha, que eu não lembro na Caiçaras, mas na Puglisi ali, começaram a vir os bolivianos pra cá, né? Você já era amigo deles? Como que você conheceu essas Na pessoas? Puglisi vinha o pastor Ariel Batalhão, Isso mesmo. que pregou a primeira vez as 7 voltas de Jericó, Isso. pregou 7 vezes na igreja. Gaston Mendonça, que hoje está em Benavides, Aham. em Tigre, por ali. Juan Lizarga, Horácio Baina e Rolando Boulanger, que é meu amigo até hoje. Todos eles são meus amigos até hoje. O Ariel passou para o Senhor, o Gaston Mendonça tomamos caminhos diferentes e o Rolando é meu amigo até hoje. Mas o senhor já conhecia esses pastores já coisa de Assembleia ou conheceu eles já quando ele estava na Palavra de Vida? O Rolando eu conheci, é muito engraçada essa história, porque ele veio para Santos para ter uma audiência com o pastor na época e ficou meio largado. E como eu tinha um escritório no andar da igreja, eu levava ele lá para comer. E a gente dava comida, café e tudo, e viramos muito amigos. Ele se torna o presidente da Assembleia de Deus no Peru, agora, recentemente. Ele tinha um trabalho grande lá. E ele viu um culto em que eu via que muita gente era curada dos nossos cultos. Uhum. E começou a convidar para fazer cruzadas de rua lá. E eu restaurei a coisa que no Brasil não era possível mais fazer. Não é muito possível fazer cruzada de rua. Lá eu fazia no Peru toda hora cruzada de cura. E aí fui conhecendo todos esses pastores. O Ariel me convidou para ir para Bolívia. Caramba. Na Bolívia eu tinha que fazer 3 cultos, só que nesses 3 primeiros cultos, muita gente foi curada, muita gente foi curada. E aí ele pediu para mim ficar 14 dias, abriu a igreja 14 dias, nós temos cruzada todos os dias de cura e libertação. 14 dias. Havia uma diferença, pastor, assim, da cruzada que o senhor fazia aqui para o que o senhor fazia lá, no sentido de coisas acontecendo sobrenaturais, algo do tipo? Ou... eu sendo polêmico, né? Meu Deus. Fica à vontade, fica à vontade. É porque, assim, aqui, na verdade, a gente tem esse costume, até hoje, assim, né? De, às vezes, colocar alguém, né? Acima de algo que é maior. E lá havia esse mesmo problema, no sentido de acharem que, um exemplo, o pastor Luiz vindo para cá que vai acontecer o que está acontecendo, ou o pastor Luiz que está fazendo aqui. Sim e não, porque você me conhece desde que você é criança. Sim. E desde que você é criança eu prego contra isso. Uhum. Então, por exemplo, semana retrasada teve uma menina curada na igreja. Uhum. Então eu faço questão de parar e dizer, Jesus cura na Assembleia, cura na Quadrangular, cura na Batista, a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Eu faço isso há 20 e poucos anos. Então lá eu fazia a mesma coisa. Mas você sempre lidou dessa forma com isso? Desde menos quando... no início. No início eu fiquei bastante soberbo, bastante arrogante, bastante prepotente. E foi talvez a pior fase do meu ministério. Foi a que eu mais apanhei na vida. Caramba, essa parte eu não sabia. Porque quando os primeiros aleijados começaram a levantar, o primeiro cego chegou, o primeiro surdo começou a ouvir, aquilo me deixou... Eu não tinha estrutura espiritual, nem maturidade. Eu me senti alguém. Então eu perdi a visão do propósito principal. Eu perdi a visão. E isso afetou, de certa forma, sim, né? Mas quando você se deu conta de que isso estava acontecendo, foi no mesmo momento em que as coisas realmente continuavam acontecendo, ou houve um tempo onde isso se cessou até que você retomasse? Nunca talvez... deixou de acontecer. O que deixou eu criei traumas, eu não queria mais. Entendi. Eu comecei a ficar preocupado, com medo. Como você mesmo reagiria a tal acontecimento? Porque quando eu percebi que eu estava soberbo, arrogante, eu já estava no meio de um mar congelado, não tinha como voltar. Mas você mesmo caiu em si ou rolou uma situação tipo, me abriu os olhos? Assim? Eu sei o dia que aconteceu, eu sei o dia que os meus olhos se abriram, exatamente, e eu vou morrer, e essa memória não vai sair da minha vida. Nossa. Eu estava pregando numa igreja, e tinha uma fila de pessoas para serem curadas. E chegou uma senhorinha, uma das colunas do círculo de oração,
e todo mundo sendo curado, de repente eu virei para ela e falei assim, o que você quer de Deus, minha filha? E a forma como eu falei com ela, eu fiquei mal. E naquele momento, orando por ela, eu travei e disse assim, eu estou soberbo. E aí voltei para minha casa caminhando, dei o meu carro para um amigo e vim chorando. Eu falei, eu estou soberbo. Porque o soberbo não sabe que está soberbo se Deus abre os olhos dele. Se é uma coisa que o soberbo não sabe, é que ele está soberbo. Sim, sim, sim. Certo? E naquele momento Deus abriu os meus olhos. A forma como eu me dirigi a ela foi uma forma desrespeitosa, como se eu fosse algo, alguém, e ela Você fosse apenas proporcionando uma aquilo pessoa. ali. Exatamente. Naquele dia eu fiquei muito mal. Nossa. Muito mal. A partir daquele dia, Deus que é pai, né? Resolveu tratar. E aí o tratamento foi duro. Meu Deus. Pesado, né? Mas esse processo, assim, foi algo demorado? Porque, assim, você, obviamente, reconheceu que havia uma certa falha ali que precisava ser corrigida. E aí Deus, obviamente, resolveu tratar. Mas, ainda assim, as coisas continuaram acontecendo, mesmo você criando esses certos traumas. Aí é que acontecia. Porque ele fez. Aí era o jeito dele dizer, quem faz sou eu. Aí você não queria, eu comecei a não aceitar mais convite, porque eu não queria mais orar por enfermos. Comecei a me travar. Então as cruzadas, quando chegaram a te convidar nesse período... vem fazer sempre. Não, eu cancelei vários. Na própria igreja eu tinha medo, porque você acompanhou, eu fazia o culto da unção aqui. A festa do Espírito Santo eu faço a cada 2 anos, pode retiro. Vamos sempre... E eu estava com medo. Por exemplo, a última festa que o Espírito Santo teve aqui na igreja foi uma coisa para escrever um livro, né? Se as pessoas não têm ideia do que foi uma coisa para escrever um livro. Meu Deus. Aconteceram muitas coisas de todo tipo. No mesmo culto era gente batizada no Espírito Santo, gente caindo com demônio, gente sendo curado na mesma oração, nas mesmas orações. Assim, uma coisa espetacular. Mas você perguntou se o processo foi demorado. Sim. O processo não acaba. Então continua Um soberbo sempre pode voltar a ser soberbo. Qualquer um. É que, na verdade, a pergunta exata... Só que o processo agora é o contrário. Antigamente era derrubar alguém que se levantou. Agora é não permitir que ele se levante. Então é uma diferença grande. Mas você lida ainda com esses traumas até hoje, por conta disso? Tipo, um exemplo... Porque, na verdade, existem coisas que você, né, se prepara para fazer. Um exemplo, vou pregar sobre cura, um exemplo. Tá. Mas tem situações onde você vai preparado para uma situação específica e aí chega lá, obviamente, o Espírito Santo te caminha para essas questões. Sim. Isso te bloqueia de alguma forma? Ou... Sempre me bloqueia toda a vida. Nosso podcast está sendo bastante interessante. Porque o pastor só quer contar coisa, né, legal, da hora e tal. Aqui a gente vai para saber uma história. Aqui, vamos lá. Eu tenho bloqueio até hoje. Então, toda vez que eu oro para o enfermo e ele é curado, eu já faço questão de deixar claro que, olha, não tem nada a ver com isso. Eu criei um trauma bom, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, aquele cara que cai de moto e começa a não querer fazer qualquer tipo de ultrapassagem agora. Então, nem todo bloqueio, nem todo trauma é ruim. Mas já tive vários conselhos de pastores dizendo que eu me seguro muito, que eu devia me soltar mais. Mas você imagina. Eu não quero, como Luiz, que as pessoas vão para a igreja porque existe alguém sendo usado por cura. Sim. O sonho ideal de um pastor é que as pessoas aceitem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E que entenda que Ele cure. Então, neste papel, eu imagino que esteja cumprindo bem o meu papel. Porque antigamente nós tínhamos a preocupação do movimento. Deus usa mesmo, Deus faz. Hoje a gente faz questão de dizer, você não precisa sair da sua igreja para vir para nós para ser curado. Por conta de um mover, né? Deus te curaria. Sim, exatamente. Não, eu ia falar outra coisa, me fugiu agora da mente. Eu de repente é isso mesmo. Eu ia falar a famosa tenda, né? Já existia isso ou... A tenda é uma imitação, mambembe,
diminuta e caiçara do que faz Carlos Anaconda. Carlos Anaconda faz uma tenda para 3.000 pessoas. Só que a Argentina, até pouco tempo atrás, era muito diferente que aqui no Guarujá. Aham. No Guarujá você teria dificuldade de encontrar lugares, locais, por ser uma ilha. Na Argentina não existe muito lugar que você pode meter uma tenda. Eu tenho muita vontade de ter um terrenão aqui, meter uma tenda para 3.000 pessoas e fazer a festa com o Espírito Santo, tipo, 8 dias, de domingo a domingo. Muita vontade. E ainda sonho com isso, ainda sonho em fazer isso no estádio de futebol que está ali perto da igreja. Já pensou? E anotar, né? Também, Pode porque- ser que sim. Eu sei que as nossas festas com o Espírito Santo são sempre com muita gente, né? Sim. Vocês querem mais água? Eu tenho aqui. Tem aí? Bem pouquinho, mas Por favor, tem. amigo. Obrigado, meu amigo. Ar-condicionado de novo? Tá bom. Não, tá bom. Normal. Ia falar da tenda de novo, né? Mentira. Mas, e aí, na verdade, a festa do Espírito Santo... que É uma acontece- cruzada de curas e milagres. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ser atual. Eu gosto de me comunicar. Quem não se comunica não pode pregar o evangelho. Aham. Então, quando eu invoco o nome cruzada de cura e de milagres, eu trago para o passado. Por exemplo, em junho, provavelmente, nós temos Impacto Internacional. Aham. O que é? Uma cruzada de cura e milagres comigo e com o pastor Jafar, que eu imagino que ele vem, está com um probleminha lá com visto, mas está tentando chegar aí, para me confirmar. É a mesma coisa. Eu só estou me atualizando. Eu gosto de me atualizar para poder me comunicar com o adolescente. Sim, sim. E existe algo, pastor, nessas cruzadas que mais te impactou, assim? Obviamente hoje, você praticamente, talvez esteja acostumado a certos feitos, assim, enfim, surdo, ouvir, essas coisas todas. Mas no começo, assim, existe alguma situação em que te deixou... tipo, Chocado. meu Deus, isso 3 aconteceu? situações. Ou algo que você achou que não era possível e... 3 situações. Dá até para colocar uma quarta com a sua complemento de pergunta. Algo que você achou que é impossível, que já é uma outra pergunta. Uhum. Vamos às 3 situações. Um jovem tetraplégico por um tiro na medula chega até a igreja e ele não mexe nada. E eu, em algum momento, Deus me toma. Hoje eu tenho mais medo do que tinha na época. E eu puxo ele levanta e sai andando. E aquilo me aterrorizou, porque Eu já tô imaginando. eu fiquei muito feliz. Eu não sabia se eu continuava o culto, não sabia mais o que era para fazer. Por que eu não sabia o que era para fazer? Porque eu não estava preparado. Ninguém está preparado. Não existe um ser humano preparado. Exatamente. E não precisou mais orar por enfermo. Quando ele levantou, as pessoas iam sendo curadas como se fosse efeito dominó. Nossa. E esse jovem morreu porque ele era bandido, voltou a delinquir depois de que foi curado e acabou num confronto com a polícia sendo alvejado. Isso me chocou. Então, o primeiro aleijado me chocou muito, porque eu nem percebi que puxei ele. Eu sou tímido. Quando você foi... Eu sou envergonhado, eu sou tímido, Nossa. A segunda vez foi a menina com câncer na vagina, o bebê, que foi dado às minhas mãos. Sim. Vou me emocionar a vida inteira que eu falar disso. Eu vou me emocionar. Foi mandado para casa para morrer. Isso foi aqui no Brasil ou foi fora? Fora. Foi em Talara, no Peru. E me deram a mão, cheia de fralda, né? Porque, enfim, ela com 3, 4 anos de idade tinha que usar fralda por causa de, segundo a avó, tinha coisa saindo para fora. E naquele momento não houve oração por ela, praticamente. Abraçamos, falamos com o Senhor. Não foi uma oração usual. E ela já foi ao banheiro e a criança estava curada, ela começou a gritar com a criança na mão. Ela levantava a criança para o alto e dizia: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Oh. Largou a criança na mão de alguém, foi embora e trouxe o pai da criança, estava de cama. E o pai da criança foi curado entrando já na igreja, já foi curado automaticamente. Isso me chocou, a forma como isso aconteceu.
Uma outra situação foi um bruxo, Roger, a tradução seria Roger, eu fiz uma cruzada de cura e os bruxos cercaram a cruzada. E faziam as rezas deles lá. Só que uma mãe sai gritando de um lugar, dizendo: minha filha está morrendo, desfalecendo. E joga a criança no púlpito, porque era muita gente. Não dava para alcançar o púlpito. Uhum. E a criança teve uma febre, convulsionou e desfaleceu. Ela não morreu, ela desfaleceu. Uhum. E não sei até hoje se aconteceu alguma coisa a mais além de desfalecer. Essa é a verdade. E era o louvor. Estavam na fase de louvor. E ali eu orei por aquela criança, oramos por aquela criança. Ela levantou na hora. Quando ela levanta, os bruxos vão embora. E passa mais ou menos 40 minutos. Abre-se um clarão no meio do povo e os bruxos vão entrando com uma cadeira branca de plástico com o Roger, que é o filho do chefe, que foi fazer uma iniciação e ficou catatônico. Nossa! E ele ficou há 2 anos que ele não se comunicava mais. Estava só assim, como um vegetal. E aí oramos, ele foi curado na hora e demos um microfone naquela que fazia entrevista. Uhum. Hoje talvez eu não faria. E o que você quer dizer? Quero ser um pregador da palavra de Deus. E até onde eu soube dele, ele era compositor, a irmã dele se converteu também, casou com um pastor. E no dia seguinte, eles faziam suas coisas na montanha. E eu pedi para ir para as montanhas onde eles faziam as coisas dele, ninguém queria me levar. E um doido resolveu me levar. E ali eu fui lá onde eles faziam as coisas dele, chamei todo mundo, preguei o evangelho, e um monte deles aceitaram o Senhor Jesus. Tem a foto deles no meu primeiro livro, o segundo livro. E todos eles aceitaram o Senhor Jesus ali. E vários ficaram na Igreja do Peru, vários. Essa é a terceira coisa. Uhum. Agora, a quarta que você disse, você achou que não ia acontecer, foi orar por uma pessoa considerada louca. Que ela estava como doida dentro de casa há 2 anos, não reconhecia mais a família, tinha uma filha, e o pai pediu que eu orasse por ela. E ela estava parada no sofá, botaram ela numa cadeira, não olhava para ninguém, ficava com o olhar parado, e eu a abracei para orar, mas assim, sem nenhum tipo de expectativa de que fosse acontecer algo. E depois da oração ela levanta os olhos, reconhece o pai, reconhece a mãe, reconhece a filha que ela não reconhecia há 2 anos. E ela não era louca, na verdade, era algo espiritual. E ela é curada naquele momento. Por que eu digo que tudo isso é polêmico? Porque alguns pastores, inclusive nós, pentecostais, têm vergonha de falar essas coisas hoje na televisão, no podcast. Por quê? Porque outros pastores intelectuais usam isso como chocarrice, como brincadeira, como zoeira. Muitos que vão nos assistir não têm isso como verdade. No teu caso, você assistiu muitas dessas coisas. Então, isso foi uma coisa que eu não acreditei que ia acontecer. Não acreditei que ia acontecer. Porque quando eu vi que ela era doida, desculpa, a palavra doida é tão ruim, mas na verdade na época era isso mesmo. Eu imaginei, por que orar por ela, né? Ela precisa de um psiquiatra, precisa ser restringida. Ela. Sim. E ela foi curada. Foi bastante assustador. Meu Deus. Tem uma viagem que você fez, que eu não sei se você pode falar muitas coisas aqui. Foi a viagem do Iraque? Do Iraque. Isso. Você pode falar como foi isso? Posso. Eu tinha... Começa num café. Começa num propósito com Deus. Eu estava me achando gordo. E quem está me ouvindo, eu não estou falando de gordura física, de peso. Eu estava me achando muito parado, muito pó de arroz. Acomodado seria a palavra mais adequada. Na zona de conforto. Na zona de conforto. Igreja crescendo muito e a nossa igreja, ela cresce mesmo, é uma coisa extraordinária. E a gente enche várias congregações em volta. E eu disse: Deus, se alguém me ligar no mesmo dia, para o lugar mais longe da face da terra, para uma viagem missionária, eu vou dizer sim, seja qual for a data, em qualquer lugar. E no mesmo dia eu recebi uma ligação
da missão, de uma missão para que eu fosse ao Iraque numa viagem com eles. Eu fui praticamente um dos primeiros a aceitar a viagem. E fui para lá. E fui lá nos campos de refugiado. Foi a última semana de vida do Estado Islâmico naquela época. Porque nós estávamos do lado de cá, o Iraque está dividido em duas partes, o Iraque e o Kurdistão ali, né? Uhum. Onde estava tendo zona de conflito, de guerra, perto de Erbil. E nós chegamos pertinho de Mossul, que é onde era o último bastião do Estado Islâmico, o que na semana seguinte acabou, né? Conseguiram dominar aquela região. Uhum. Não era possível dominar, porque tinha muitas crianças como escudo humano, né? Muito tráfico sexual, crianças de 10, 11 anos, 12 anos. E nós fomos para isso, para conhecer, fizemos várias entrevistas com refugiados, auxiliamos os refugiados. E é uma cena que não há como alguém ter uma ideia sem ver. Eu te perguntei isso, na verdade, como a gente está falando, né, sobre esses acontecimentos aí sobrenaturais também, para chegar nesse ponto, né? Existiu algo sobrenatural que aconteceu também nesse lugar? Porque assim, vocês foram para um lugar onde, teoricamente, você não podia exercer, né? A sua função, o seu ministério e tudo mais. E os lugares onde vocês andavam, as pessoas procuravam vocês para tais coisas, enfim, para que não na intenção de acontecer algo sobrenatural, né? Mas a gente está falando aí de pessoas também que eram bem carentes por conta da realidade que elas viviam, né? Então, houve algum acontecimento também que te marcou e algum acontecimento sobrenatural? Não, na verdade eu era passageiro no carro, né? Então a missão é que comandava tudo. Sim. Eles têm um jeito deles peculiar de trabalhar, diferente de mim, diferente do que eu penso, Uhum. mas os respeitei em todos os momentos. O que houve de sobrenatural nessa viagem foi o relato de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus vendo-o estando no meio do grupo terrorista, se converteram ao Senhor Jesus. E passaram a trabalhar lá no meio para o Senhor Jesus. Foi uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi em toda a minha vida. Nas questões pessoais, a missão não queria que a gente pregasse. Explico. Cristianismo, como nós vemos aqui no Brasil, em alguns países, não existe lá. Lá, cristão é cristão. Então, se você é ortodoxo, se você é católico ortodoxo, se você é evangélico, você é cristão. Então, eles lá não conseguem entender muito essa desassociação que nós conseguimos fazer no Brasil. Então, eles já tinham igrejas trabalhando lá. Tanto que quem ofereceu o nosso primeiro almoço no deserto foi a Igreja Católica Ortodoxa. Então a gente foi para um mosteiro, os monges colocaram uma mesa para 40, 50 pessoas e serviram toda a comida, todos vestidos de monge, serviram a comida para a gente. E aí pediam que a gente orasse. Então não tinha essa desassociação, não tem essa dicotomia que nós vemos no Brasil. Então a gente foi lá como observador, para conhecer, para dar voz aos refugiados. Não foi um trabalho ou de cura, ou libertação, ou qualquer coisa parecida, que isso talvez fosse trazer muitos problemas para quem fica. Entendi. E que impacto isso trouxe para ti, assim? Mudou essa sua concepção de estar na zona de conforto, depois que você voltou? Te abriu uma nova visão sobre alguma outra coisa? A minha zona de conforto foi motivada por doença. Não foi motivado por qualquer tipo de desânimo. Então eu já ia você sabe bem, 2 vezes por ano eu já fazia a minha viagem missionária sem a ajuda da igreja. Eu nunca pedi oferta para a igreja. Eu pedi ajuda quando fui para o Iraque, porque ficou muito caro. Mas geralmente eu sempre investi nesses trabalhos com meu próprio salário. Sim. Então eu fiquei na zona de conforto porque quando eu me recupero, eu estou na fase de recuperação dos meus problemas no pulmão, eu caí naquela de falar, agora eu vou viver um pouco,
eu quase perdi minha vida, agora eu vou dar uma segurada, entendeu? Então foi nesse sentido. Na verdade, ir para o Iraque foi uma retomada, não uma tomada. Então não me causou tão impacto, que até digo para vocês que quando eu fui ao interior do Peru, à época, quando eu fui a primeira vez no Peru, nos lugares onde eu ia não tinham geladeira, né? Os peixes eram vendidos na calçada e o suco era servido quente, porque se fervia por causa da água. Embora um lugar maravilhoso, eu amo. Lá no início, não agora. E não é o Peru. Era uma zona difícil do Peru. Então eu já tinha contato com essa realidade. Eu já tinha contato dessa realidade de estar hospedado num lugar onde o banheiro era um buraco com bambu em cima. Então não foi um choque, assim... Não foi um choque. Na verdade, você já sabia, provavelmente, talvez, o que você teria que lidar lá nesse aspecto, né? Eu penso até que, assim, os refugiados, o que eles passaram, eu nunca vi ninguém passar. Todos moram em contêineres, um contêiner dividido para 2 famílias, se a tua família é muito grande, problema seu. Se ela é menor, problema seu. Mas eu vi essa pobreza e miséria no interior, no sertão do Peru, vamos assim usar a palavra sertão, tendo Estado, eles tendo prefeitos, eles tendo governadores, e ao mesmo tempo não tendo dinheiro para comprar um remédio. E vem alguém que é usado em cura, ou alguém, porque foi mais que um, e a gente acaba fazendo um trabalho muito necessário. Você está numa praça com 3.000 pessoas e perguntar quem está doente, e 1.000 e poucas levantarem a mão. Você fala, como assim? Está todo mundo doente? Entendeu? Então, eu já vinha tendo contato. Eu nunca quis ser o pastor, entenda o pessoal da Alphaville, é só uma metáfora. Tem muito trabalho na Alphaville, tem coisas maravilhosas fazendo na Alphaville, tem igrejas que eu amo na Alphaville, mas eu não queria ser o pastor da Alphaville. Não era o meu chamado. Embora eu sei que quem está lá agora é muito útil, eu conheço igrejas maravilhosas lá. Eu queria ser o pastor de lugares que pouca gente queria ir. E era muito caro levar um pastor para esses lugares. Então eu investia para ir nesses lugares. Às vezes tinha algum retorno pequeno e às vezes nenhum retorno. E como que o senhor pode falar para os jovens que estão ouvindo, não sei se eu posso falar que não é muito comum hoje, né? Porque, pelo menos para mim, a gente está ouvindo todas as experiências voltadas para cura, milagre e tudo mais, e hoje não é muito comum, pelo menos no Brasil, de se ver, ou talvez na nossa realidade não seja muito comum, no contexto geral, né? Como o que o senhor pode falar para um jovem que está ouvindo isso, ou não sei, ele deseja viver essas experiências, ou algo do tipo? Qual é o caminho, se existe um caminho, como que funciona? Existe um caminho. Na verdade, foi a primeira pergunta do Felipe. Não foi totalmente respondida. O caminho para desejar fazer essas coisas para Deus é não desejar as suas próprias coisas. É a minha pergunta. O quanto este jovem que deseja está disposto a não cumprir os seus próprios desejos? Enquanto ele está disposto a deixar? O quanto ele está disposto a renunciar? Eu estou falando para vocês que eu me converti, no domingo seguinte eu estava cantando. Eu fui ter problemas com a minha humanidade, com a parte humana minha como pastor, eu quase caí, quase me arrebentei, muitos anos depois de estar bastante desgastado. Então eu tenho 25 anos de pastoreio. Tem pastores que têm 40, eu com 25 vivi mais que um monte de pastor já viveu. Eu posso ficar aqui dias contando experiências. Então eu tive que abrir mão de um monte de coisa. Então os nossos jovens que querem se colocar nessa brecha têm que abrir mão. E outra coisa, Jimmy, Jesus continua curando. O que acontece é que os nossos jovens se alimentam de pregações hoje, light, feita por perfil. O que é uma pregação feita por perfil? Eu não quero ter tal compromisso com Deus. Há uma narrativa para dizer, eu não preciso ser assim. Isso é fanatismo. Isso é exagero. Eu quero ser feliz. Bom, o que é ser feliz se não é estar no Senhor? Então existe muita renúncia. Não estou dizendo que com isso eu não cometi os mesmos erros que eles, eu não falei tal qual ou falho tal qual, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Mas para cumprir essas coisas, ou querer viver essas coisas, tem que ter um mínimo grau de renúncia. E aí eu pergunto agora, olhando para você, Jimmy, pense em 10 jovens que você conhece que têm algum grau de renúncia. Assim, direto eu consigo pensar em 6. Olhando, a gente não sabe o que Deus É. vê. Então, o que acontece? Então, a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que está se cumprindo a pré-vinda do Senhor Jesus. E está claro que as pessoas... Cara, hoje as pessoas marcam festa de aniversário em dia de culto. Isso nem existia. E você convida 20% da igreja para essa festa e 20% da igreja vai. Porque a própria pessoa que está convidando nem se importa que vai ter um culto. Não é o dia do Senhor para ela. Nós sempre tivemos o domingo como o dia do Senhor. Não é o dia do Senhor para ela. Para ela é um dia qualquer. Entendeu? Tem gente que não vê a hora de sair do culto para frequentar algum outro lugar. Então, que grau de renúncia? Você entende? Por exemplo, hoje tu vai no Peru, tu fica no hotelzinho, acabei de vir da Bolívia agora, um hotel gostoso, maravilhoso, mas não era assim. Então, a primeira vez que eu dou testemunho sobre o Peru foi no Conselho de Pastores de Santos. E alguns pastores disseram, quando você volta lá? Eu falei, eu volto em setembro. Podemos ir com você? 10 pastores queriam ir comigo. E aí me perguntaram no final, como é? Que hotel você vai ficar? Eu falei, hotel não, fiquei na casa do irmão. Mas como é que é a questão de banheiro e tal? Eu falei, não, era na época que eu fiquei, foi um buraco no chão e tinha bambu. Nossa. Dos 10, ninguém foi comigo. Eu fui sozinho de novo. Então, qual é o grau de renúncia? Então, está associado ao grau de renúncia. Ou, por exemplo, hoje na nossa igreja, estou citando que sou pastor dela, não porque ela seja melhor ou pior. Acontece muita cura. O que não acontece é show e espetáculo em cima dessa cura. Então, por exemplo, a menina que saiu do hospital lá, estava com Guillain-Barré, não mexe as pernas, pum, levantou, começou a pipocar. Você imagina, eu levo ela para o domingo, ponho ela no púlpito, pego o microfone, conta a tua experiência e faço um maior show em cima de uma cura. Olha, o sobrenatural de Deus acontece mais quando ele passa a ser natural. Enquanto o sobrenatural for só sobrenatural e não operar na tua vida de maneira natural, sempre vai ter uma barreira. E tem que ter ousadia, tem que acreditar que isso vai acontecer. Tem que pedir a Deus que isso aconteça. Então, o jovem que tem vontade de fazer isso, ele precisa entender que vai ter que renunciar a algumas coisas. Eu não consigo fazer uma cruzada de cura e estar no café de la musique. Eu não consigo. Isso não vai funcionar. Se é que é esse o nome. É só um exemplo hipotético. Eu nem sei se alguém frequenta aquilo lá, mas é só um exemplo. Nem estou falando do lugar. Eu não consigo ter essa dicotomia. Eu tenho que escolher que Senhor eu vou servir. E tem lugares que não cabem a quem serve a Deus. Ponto. Porque ele é melhor? Jamais. Porque as pessoas lá são inferiores? Jamais. Mas porque existe uma separação para Deus, não das pessoas. Sim. E, pastor, só voltando um pouquinho na história, como que foi essa expansão assim da palavra de vida? Hoje são algumas igrejas que temos, assim. Mas algumas delas já estavam nos seus planos, ou todas aconteceram de forma natural que seja, ou algo nesse sentido você planejou, ou as coisas foram acontecendo de acordo com como as pessoas foram se chegando, né? Porque hoje, na verdade, a quantidade de pastores que tem hoje, não, na verdade, eu não sei se o senhor conhecia essas pessoas já desde lá de trás, né? São pessoas que foram chegando aos poucos, né, no ministério, e aí o senhor mesmo foi direcionando essas pessoas para abrir congregações ou algo do tipo? Eu tinha feito um propósito com Deus que ninguém sabe, vão saber agora. Que eu não ia ficar bandeira, eu não ia sair igual um doido, fincando bandeiras e fazendo impérios, que a igreja não seria uma franquia. Uhum. E as coisas começaram a acontecer naturalmente, de maneira sobrenatural.
A igreja que eu quis muito abrir, muito, e orei muito, foi São Sebastião. Eu passava naquele lugar e orava. As outras, a grande maioria delas, foram acontecendo. A gente foi apoiando. Caramba. Por exemplo, Vicente Carvalho, fiquei 1 ano sem aparecer lá. Quando abriu o Vicente Carvalho, quando o Vicente Carvalho começou, ela começou sem o pastor. Ficava só o pastor João Carlos, eu nunca fui. Eu falei para ele, eu não vou aí. Porque eu fui pastor daí uma época, vamos esperar o tempo passar. Então, quando fez já a não foi eleição... por conta até do conceito de vir para o Guarujá, que você tinha de fazer Porque eu atrapalhar fui alguma coisa? pastor de Vicente Carvalho. Eu sou contra a divisão. Sim. Sou contra divisores. Não aplico, não apoio. Eu nem prego igreja de divisores, a não ser que eu não saiba que ele dividiu. Sim. Eu já preguei igreja de divisores, até por não saber que ele dividiu. Se eu souber, eu não vou. Eu não acho que esse é um papel. Por exemplo, aqui no Guarujá, nossa igreja sofreu ataque de 3 ou 4 igrejas distintas, que todo mundo aqui conhece. E ficarem convidando os nossos membros toda hora, sem parar. Né? Se este pastor acha que isso é um papel pastoral, eu só tenho uma coisa a dizer para ele. Pastor, você está me ouvindo? Você está soberbo. E você vai passar o que eu passei. Eu espero que você não passe. Eu espero que esse podcast te ajude. Não sou o dono da verdade, sou cheio de falha. Mas olha, tem um texto que diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por causa de algumas coisas não se falam mais essas coisas, né? Mas não que... Eu acho que a palavra de vida tem que derramar, tem que abrir 1000 igrejas na cidade, que a palavra de vida tem que derramar e crescer e ir embora. Mas não que eu monte um hortifruti express ao lado do hortifruti express que você montou e convide todos os teus funcionários para vir para cá, às custas de falar alguma coisa a teu respeito, ou para o enfraquecimento desse, eu não acredito nesse tipo de evangelho. Entendeu? Então eu sou muito convidado a abrir igreja em Córdoba. Aí eu digo, não posso, porque eu tenho igreja em Córdoba. Ah, a palavra de vida tem em Córdoba? Não, não é palavra de vida, é cita com a vida. É uma outra igreja, que não tem a ver com a gente. Para que eu vou abrir uma outra igreja em Córdoba? Um exemplo. Já tive 12, 15 convites para abrir em Córdoba. Eu tenho um pastor em Córdoba, prefiro apoiá-lo. Então, não é uma coisa que eu tenho muita alegria de começar uma congregação em detrimento de outra. Pode ter acontecido na palavra de vida, mas não foi não intencionalmente. Entendi. Então, na verdade, você nunca planejou ter tantas igrejas. Não foi algo assim que nosso plano é abrir tantas congregações em 1 ano, um exemplo. As coisas, na verdade, só foram surgindo as oportunidades, você foi seguindo o caminho? Eu fui lutando contra a megalomania. E aí é um problema responder essa pergunta. Eu acho que existe muita megalomania no Evangelho. Sim. Certo? E existe gente que expande muito as igrejas por amor ao Senhor Jesus. E outros por amor aos 10% de franquia. É polêmico, é horrível. Vão tentar me matar, vão escrever lá no podcast que eu sou um idiota. Vou ser cancelado. Mas essa é a verdade. E tem gente que expande muito por causa do amor ao Senhor Jesus. E tem gente que é uma entrada de renda a mais. Eu sou contra essas coisas. Não é porque eu sou melhor. Talvez eu seja até inferior a eles, mas eu sou contra. Então, por exemplo, as nossas igrejas são ligadas pelo amor. Como é que funciona a palavra de vida? A gente ajuda muita gente e quase ninguém ajuda a gente. É simples assim. Molezinha você passou na palavra de vida. Mas a gente quer fazer uma ampliação, a gente quer crescer mais ainda, porque Deus tem falado. Deu para entender? Sim. Deus tem falado. Nós estamos preparando novos pastores e vamos ter um curso só para pastores agora e novos líderes e novos chamados, pessoas com chamado pastoral vão ser preparadas para não ser feito na fogadilha. Nós vamos enviar para lugares específicos. Caramba. Estamos orando por isso já. Amém. E, então, na verdade, era só... você acabou já respondendo isso antes, assim. Era... a pergunta exata que eu faria era se em algum momento também isso acabou te afetando, no sentido até do próprio ego, né? Como você falou sobre a questão de cura, assim, né?
Então, mas você já respondeu que provavelmente você sempre lutou contra isso, então não é algo que tenha te... Eu fiquei soberbo antes de ter as igrejas abertas, muitas igrejas abertas. Entendi. Então eu tive uma vacina para uma doença da qual eu ainda não tinha participado dela. Não tinha, Sim. então antes da palavra de vida se expandir desse jeito, eu vinha sendo tratado por Deus. Então, você vai perceber uma coisa. Quando eu falo você, Jimmy, não é porque só por o fato de eu ter vindo como criança para cá, eu apareço pouco. Eu não apareço na cidade. Uhum. Eu não ponho cara em lugar nenhum. Eu vou para o culto, do culto eu vou para minha casa, eu vou fazer algum trabalho para o Senhor. Até quando eu vou trabalhar para o Senhor, eu não apareço. Então eu nunca quis, eu sempre achei que o resultado do sucesso era jamais persegui-lo. E que crescer para baixo ainda era a única resposta para crescer para cima. Então essa luta do evangelho inglório é um problema. Porque você vai na contramão do manual. Então a gente tem quase 30 igrejas, podia ter 200. Podia ter 200. Mas nunca foi a intenção. Existe alguma pessoa, né, em geral, assim, que acha que essa sua visão é errada? De lutar contra isso? Muita você gente. Precisa buscar fazer e... Muita gente. O que acontece hoje, que pelo respeito que a gente acabou, o tempo nos deu, Deus nos deu, essas pessoas não se manifestarão. Então, eu não sou uma pessoa agradável. Alguém vem até ela, leva ela num canto, vamos discutir. Eu não sou esse tipo de pessoa. Não é uma coisa que eu gosto de dar margem. Sim. Não acho que, você entende? Sim. O evangelho que eu queria viver na minha vida, eu acho que eu estou vivendo. Eu acho que tem uma área da minha vida que eu preciso melhorar, que é a busca a Deus. Eu acho que eu diminui muito minha busca a Deus e ocupei minha cabeça com o escritório. Demais, né? Embora lá na Igreja Palavra de Vida a gente praticamente não mexe com um monte de coisa a mais há muito tempo. O senhor que administrava, na verdade, antigamente, né? Oi? O senhor chegou a administrar antigamente, né? Por vácuo, porque teve um problema de administrador. Então eu tive que pegar para administrar no início. Até vir Mas a igreja... Não, antes do Marcos eu já tinha gente administrando, né? Mas antes do Márcio. Mas o Márcio viu o administrador geral, que já era o meu sonho, a gente só não tinha como bancar um administrador geral. Mas algumas vezes eu administrei a igreja por vácuo, porque quem estava teve um problema. E engraçado que sempre foi uma igreja muito próspera nesses períodos. Porque eu não sou gastador, né? Não sou gastador. Nunca fui. Nunca o fui. Então eu fui, a igreja, como administrador, a igreja criou um outro perfil. Então foi muito difícil ensinar um administrador que eu não estava atrás de recursos, que a gente não queria crescer preocupado com o dinheiro de quem quer que seja. Então hoje a igreja não só é autossuficiente, como ela cresce assustadoramente, porque nunca foi algo que a gente buscou. Nunca foi o foco, né? Nunca foi o foco. E aí, agora me lembrou de um outro assunto um pouco mais chocante, que foi quando a igreja pegou fogo. Você lembra bem desse dia? Como é que foi? Bastante. 7, 8 de novembro. Isso, eu lembro que eu não tinha casado ainda com a Bruna e eu trabalhava no banco ainda, né? E a gente morava ali perto da próxima à sede. E aí, assim que eu cheguei em casa, da minha casa a gente conseguia ver a fumaça subindo. E acho que o Daniel e a Meire já tinham ido pra lá e tudo mais. E aí, quando nós chegamos lá, já as coisas estavam acontecendo, assim. Foi algo bem chocante e marcante, assim, né? E pra você, como que foi lidar com isso, assim? Porque, obviamente, não tinha problemas, né? Não era algo que fosse acontecer, né? Pode ser que aconteça algo desse tipo, né? Simplesmente teve um culto e no dia seguinte não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Eu vou te chocar tanto agora que eu tô até preocupada. Tipo, eu não tô nem aí. Queimou, vida que segue. Eu não fiquei na balada, eu não chorei, nada. Eu simplesmente disse, é pedra.
Eu fiquei chocado, foi com um e-mail que eu recebi me acusando de ser causador. Isso é que eu entrei nessa pira, eu deixei isso entrar no meu coração, entendeu? Mas no dia isso ou não? Uns dias depois, alguém me acusou de, olha, Deus está pesando a mão por causa disso, disso, disso. Eu sou de raiz pentecostal, né? E nós pentecostais perdemos a razão algumas vezes, né? E nesse dia eu perdi a razão, eu deixei entrar no meu coração essa pira e eu fiquei completamente louco. De falar, em que momento eu me perdi, em que momento... Mas você realmente achou que tivesse sido Achei causador? porque era incongruente. Você recebe algo de Deus e depois aquilo acaba. Aí eu voltei para a Bíblia. Entendi. E vi quantas pessoas receberam coisas de Deus e perderam, né? E quando eu fui entender o que foi o incêndio, na retomada da igreja. Porque eu tinha uma frustração com a igreja nova. Você sabia que os líderes não visitavam a igreja nova? Sabia que a maioria dos pastores nem sabia onde era, enquanto a gente estava construindo? Que não se ofereciam para passar uma mão de tinta? Culpa minha, centralizador também, não? Mas aquilo me frustrava. E quando a igreja pegou fogo, a igreja se levantou como um só povo. E aí eu agradeci a Deus e entendi. Eu disse, Senhor, se eu soubesse, eu mesmo tinha tocado fogo nessa igreja. Mas a parte material, ela não me incomodou em nenhum momento. Assim. Se me incomodou, não lembro. Ou eu tenho algum problema mental, ou eu sou algum tipo de sociopata insensível. Mas eu olhei, quando eu cheguei lá, eu falei, bom, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E o versículo que eu disse para os irmãos que estavam chorando é: fiéis são as feridas feitas pelo aquele que ama. Aquele que te ama fere sabendo o que está fazendo. Então tinha um padrão que eu não estava enxergando. Mas aquilo fortaleceu demais a igreja e me fortaleceu para o que vinha depois. Mas sim, me chocou quando eu entrei na pira de que eu era culpado e tal. Mas além disso, mudou algo em você? Porque assim, Mudou. em seguida, como você falou assim, a gente começou um outro trabalho, porque os cultos não pararam, né? Aumentaram até. E aí... Porque começamos a fazer duas Exatamente, aniosóticas, e aí aumentou. todo o trabalho, né, que foi transferido para a Neosótica e a forma com que ele foi seguido, até acredito que os irmãos mesmo, assim, né, que sempre trabalhavam ali, tinham um outro gás, né, uma outra forma de se dedicar à própria obra e à igreja, assim. Mudou algo em você? Muito. De novo eu vou chocar vocês. Foi muito bom eu ter entrado na pira de que eu era culpado pelo incêndio da igreja. Porque isso só mostrou o quanto eu estava despreparado para ela. Deu para entender? Entendi. É muito profundo isso. Então a pira de eu ter deixado de sentar no meu coração só serviu para me mostrar que talvez eu não estivesse tão preparado como eu achava que estava. Porque Deus desnudou, desconstruiu. Você entende? Uhum. Então foi um desafio. Para a igreja que ele nos levará, e não se assuste, será algo bem diferente do que você está vendo hoje. A igreja já está passando por mudanças de evangelismo e outras coisas estruturais. É só o início. Segunda-feira de maio começa a consagração. E com consagração e oração, evangelismo intercessório, a igreja explode em qualquer lugar do mundo. E com missões. Missões a gente sempre fez. Sou um pouco frustrado com missionários, mas a igreja sempre fez missões. E eu percebi, quando eu chego na igreja está pegando fogo, e eu que acalmo todo mundo, os irmãos olhavam para mim e choravam, achando, preocupados com a minha reação. E eu acalmo todo mundo e falei, pô, tô maduro. Mas quando eu entro na pira, que eu aceito uma seta, que podia ser real. Depois, com a maturidade, você pensa, Deus puniria alguém por causa de outro alguém? Pune a mim, né? Mas quando a igreja se recompõe, eu entendo que nós tínhamos um ajuntamento de igreja. E a partir do incêndio, Paulista virou uma igreja. Você entende assim? Virou uma igreja com pessoas que... Eu vou te dar um exemplo. De novo, vou tentar não me emocionar. Há 3 domingos atrás,
ou 4 domingos atrás, a Fernanda Dória fez o primeiro solo dela na igreja. Ela é fundadora da igreja. Ela está lá há 23 anos. Ela chegou nos primeiros 4 meses de igreja. Ela fez o primeiro solo. E a gente ficou abraçado lá em cima, chorando, todo mundo. E ela chorando também, pela conquista dela. Para quem estava vendo de fora, ou pela internet, ou dentro do culto, talvez não estivesse entendendo. A gente chegou a aplaudir ela. E ela entrou em crise de choro lá em cima do púlpito e a gente abraçou. Isso é igreja. Uhum. A gente torceu um pelo outro, entendeu? Por exemplo, enquanto ela solava, eu não olhava para ela não ficar com vergonha de mim. Então eu tentava que ela, se ela olhava, eu olhava para ela mim, eu tirava o rosto, para bem fingir que não estava vendo ela. Torcendo, vai até o fim, não erra. Continua. Isso é igreja. Entendeu? A forma como eu converso com vocês. O Jimmy vai ser preparado para ser pastor amanhã. Então, Jimmy, ó, toma conta, faz isso, toma cuidado com isso. Ou como eu falo para você, Felipe, não faz isso, vai te causar isso. Cara, acho que isso é igreja. Igreja não é marquei um dia para a gente conversar, embora eu marco. Também. Você entende? Mas não é isso. A gente tem que ter liberdade de... Então, acho que a palavra de vida virou uma igreja madura naquele incêndio. Aquele incêndio foi maravilhoso. Que Deus nos dê outros mais incêndios enquanto Ele achar necessário que passe por nossa maturidade, né? Então, eu acho que mudou muito o meu coração. Mudou. Eu tinha uma frustração muito grande com os membros da igreja, não financeiramente, porque a gente nunca nem pediu muito recurso e nunca faltou esse recurso. Sim. Mas de os irmãos se posicionar. Às vezes eu tenho essas frustrações até hoje, de pessoas chegarem e falar, o que eu posso ajudar? Onde eu posso pôr a mão? Eu falo, ajuda aquilo ali. Mas depois do incêndio, muita coisa disso aconteceu com os membros e comigo. E quando tivemos a primeira reunião, a igreja pegou fogo, acabou o incêndio às 6h40, 15 para as 7. Às 8 foi a reunião na Meusotes, para a nova igreja. E quando aquela criança, que eu nunca lembro o nome dela, porque eu tenho um bloqueio com essa criança, que ela traz o cofrinho dela lá na frente e abre e fala que é a primeira oferta da igreja nova, eu falei, meu Deus, isso é igreja. Tem a ver com dinheiro, entendeu? Ali me fiquei emocionado. Teve um irmão que pagou quase metade da restauração, o irmão pagou. Ele só não pagou inteiro por minha causa. Porque ele perguntou, quanto você acha que é para reformar essa igreja? Eu falei, não sei, talvez tanto. Ele deu tanto. Mas foi muito mais, né? Então, com os irmãos, porque Deus não queria que alguém fosse tutor. Deus queria que a igreja se levantasse. Sim. E foi o que aconteceu. Então, eu amadureci muito ali. Eu passei a admirar muito mais pessoas, entendeu? Muito mais pessoas eu passei. E foi uma lição para mim, né? Como pastor, como homem. Para todo mundo, né, professor? Para todo mundo. A gente começou também a rever muitas coisas assim, nesse sentido, né? E aí, e a retomada, né, para lá, te gerou algo ou foi tipo, não, já estamos, né, com essa... Porque a gente ficou bastante tempo na Meusotes, né? Eu não lembro agora exatamente. 8 meses até. Quase um ano, né, na Meusotes. E quando foi para retomar para lá? Quando foi para ir para Meusotes ou não, quando foi para voltar, porque aí depois a sede ficou pronta. Eu adoro a Meusotes, não quero nem sair de lá. Desde mim, sair de lá nunca. Tanto que é o tempo alugado, né? E eu nunca devolvi. E no início eu recebi crítica quando eu disse que eu não ia devolver. Agradece. No início eu recebi muita crítica porque eu não devolvia Meusotes. E eu dizia que eu não sabia responder. Eu dizia, eu preciso ter um lugar para voltar. Eu preciso ter uma casa da mãe para voltar. E quando a igreja pegou fogo, eu levantei as mãos e falei, era isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus nunca deixou de devolver. Se não tivesse devolvido, que não foi. Quando teve um incêndio, a Meusotes estava parada. Verdade. Hoje está cheio de coisa, mas estava praticamente parada. Aqui a associação era ao lado, né? Não tinha ainda... Era ao lado, a administração lá em cima, não tinha nada embaixo. A administração era ao lado também. Isso, verdade. Acho que o Joe ainda morava lá, né? O templo ficava parado. Então os administradores diziam, vamos devolver, vamos economizar esse dinheiro. Eu digo, não é a hora. Mas não perdi. Pra você ter uma ideia, que louco. A igreja não sobrava R$1.000 por mês. Eu pagava aquele aluguel lá de 8, 7, 10.
E o pessoal dizia, pô, se devolver, eu digo, não é para devolver. Eu não sinto que... E aí foi a palavra pastoral. Eu nunca senti em Cristo Jesus que eu deveria devolver. Nunca. E hoje você sente? Só pra gente ver o que a gente vai fazer aqui. Aí, olha, nós vamos fazer um prédio. Nós vamos fazer um prédio. Caramba. E esse prédio, hoje, esse podcast vai ouvir em primeira mão, o que ninguém sabe, hoje foi feito o primeiro teste de solo do novo prédio. Nossa. Não sei se já terminaram, mas estavam furando lá para saber quantos metros precisa. Aí sim. Então nós estamos, vamos começar agora o projeto. E nós queremos, o meu projeto a curto prazo é a parte de comunhão, que vai ser revolucionária, na minha opinião. Uhum. Depois o terceiro culto, às 3 da tarde ou 2 da tarde, não mais às 5. Às 5 atrapalha o culto noturno e vice-versa. Disseram para mim que talvez a gente não tenha gente suficiente para cantar, mas não tem problema, eu vou lá, canto e prego. Nessa igreja assim, não tem problema com isso. Nós faremos. E depois o prédio. O prédio teriam 3 andares, agora terão 4 andares. Nossa. Embaixo, todo o prédio embaixo vai ser Ministério Infantil. Administração. Ministério Infantil é algo que você nunca abriu mão, né? De ter Sempre algo gastei- estruturado, né? Sempre gastei dinheiro que não tinha com o Ministério Infantil. Outro dia, conversando com uma das tias do Ministério Infantil, há muito tempo atrás ela fez uma queixa justa. Eu disse para ela assim, não se queixa, não faz isso comigo. Você não sabe que eu deixei de receber salário várias vezes para ter o Ministério Infantil. Porque quando a gente comprou aquela casa, a gente não tinha como comprar. A igreja sobrava R$ 1.600 por mês. Nós pagamos 3,5 de aluguel. Ia passar para 16 de prestação. Nós pagamos 16 mil reais de prestação naquele prédio. Naquela casa. Meu Deus. Então, no primeiro mês, nós saímos de um dinheiro. Aluguel. Nós tínhamos 1.100, 1.600 reais que sobrava no caixa. E assumimos uma prestação de 16 mil. E no primeiro mês entrou 16 mil. No segundo entrou 18. No terceiro entrou 20. Nossa. Então, numa das conversas com uma das meninas, precisamos fazer isso. Eu falei, precisamos, mas não reclama. Você não tem ideia do que nós estamos fazendo sobre o Ministério Infantil. Você não tem ideia do que está acontecendo. Caramba. Eu falo isso porque até quando era na Meus mesmo, né? Onde era a associação, que depois virou associação, era o Ministério Infantil, era um playground ali, né? Uma coisa... Tinham 6 salas no Ministério Infantil. Exatamente. Mais um playground, por quê? Porque no final de culto, eu estava com uma família na porta da igreja e os filhos estavam perturbando, queriam ir embora para o McDonald's, porque eles queriam ir no playground do McDonald's. Eu falei, eu nunca mais ouvi isso. Liguei para São Paulo, encontrei a empresa, comprei o playground. Pro McDonald's, não para comer McDonald's, mas Eles para... queriam pôr playground. E aí eu pus o playground lá. Pouca gente sabe dessa história, por causa de uma família. Por causa de 2 crianças. Coloquei o playground lá, chamei as crianças e falei, vocês não precisam mais. A igreja tem um lugarzinho para vocês brincar. A hashtag tem um lugar pra você, hein? Pega você. Foi assim que aconteceu o playground. E depois o playground começou a atrapalhar a igreja, nós tivemos que abrir mão dele, mandar para a creche. Caramba! Porque os pais começaram a ir para a igreja para ficar brincando no playground com as crianças. E aí perdeu o foco. Entendi, então deixa pra lá. Caramba, e... bom, você falou agora da construção. Existe mais alguma coisa que você possa abrir aí de planos futuros, próximos? Quando será lançado esse podcast? Quando ele vai ao ar? Cadê a universitária? Brunete? É a primeira semana de maio, Bruna? 1º de maio, não. 1º de maio? Não, primeira semana de maio. Primeira semana de maio, provavelmente toda quinta-feira? O JP. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Talvez eu não possa abrir ainda. Mas nós estamos criando uma série de revoluções. A vinda do Marcelo saindo da tribuna da Globo para vir definitivo na igreja tem a ver com os próximos passos. Essa igreja vai ficar muito eletrônica. Eu vi uma polêmica esses dias que a igreja de Orlando abriu uma igreja no metaverso. Sim, sim.
Eu tô atrasado, que eu seria a primeira. Deixa eu perguntar, o que o senhor acha disso, já que a gente tá nessa polêmica aí? Porque assim, até agora, Só quem reclama dele é quem não prega o evangelho. então, até agora, tirando o senhor, a gente não viu nada que favorecesse, né, o metaverso. Eu, assim, particularmente... Nada, é uma porcaria o metaverso. Não, assim, eu digo a iniciativa, né? Eu, particularmente, eu curto que a gente seja atualizado, né? De todas as formas, porque, na verdade, que nem um exemplo, antigamente a gente não gravava um culto ao vivo, porque não tinha. E aí hoje nós gravamos um culto ao vivo. Então E nós precisamos nos atualizar. estamos num podcast. Exatamente. Nós somos o Podpah, nós somos o Flow. Somos? Vamos Não lá, né? somos, nós não somos. Não, Somos um pode podcast de um grupo de jovens de Sim, uma sim, sim. igreja específica. Você pergunta o que você acha do metaverso? Um desfavor para a humanidade, uma porcaria, uma prisão que pode atrapalhar a vida de todas as famílias de jovens que já são divididas e agora eles querem explorar essa divisão financeiramente. O que eu vou fazer? Eu vou lá pregar para eles. Só isso. Então, porque se a gente entender que não deve pregá-los, não podemos mais fazer evangelismo. Não podemos mais pregar na Cracolândia. Não é a mesma coisa? Sim, exatamente. Então, na verdade, essa pergunta, assim, porque a gente conversou com algumas pessoas e, na verdade, está gerando ainda, né? Por essa exemplo? polêmica em relação a eles, né? Perderam foco, se venderam, Se tudo renderam ao isso, sistema. exatamente. Na verdade, de novo, vou para a polêmica. Eu detesto o metaverso. Primeira coisa, deu para entender? Ficou claro? É que, na verdade, é o lance também de se conformar, né? É. Eu não pertenço a este lugar, porém, preciso fazer um trabalho para que também haja luz nesse Eu já lugar, né? citei o Café de la Música, que eu não conheço. Aham. Se eles me convidarem para pregar lá numa balada, eu vou. Eu devo ir ou não? Eu acredito que sim. Ah, eu vou, irmão. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida que eu vou. Então, eu acho o seguinte, eu acho que não existe polêmica nenhuma. Quer saber a minha opinião? Eu acho que existem pessoas que não compreendem as coisas e que atacam propósitos. Se alguém abrir uma igreja no metaverso, não é que eu queira abrir uma igreja no metaverso, mas não quero deixar os jovens do mundo flutuando, sem que alguém dê uma Porque não há palavra essa para eles. opção também de... Não. Se eu puder fazer, eu já seria a primeira. Mas eu vou lá pregar o evangelho para eles. Ouviu, né, Brunete? O Brunete Entendeu? ali fazendo A 3D. primeira. Meu irmão, já mandei pesquisar tudo sobre metaverso, para saber como é que eu faço para me comunicar. Vou contar uma história para vocês, que isso vai depor contra mim, né? Para essas pessoas que gostam de polêmica, eu vou ser atacada. Há 14 anos atrás, 15 anos atrás, a moda no mundo era Counter-Strike. E as pessoas passavam a noite na LAN. E as mães começaram a reclamar para mim. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, passei a noite inteira na LAN com eles. A LAN era no centro da cidade aqui do Guarujá. Eu fui lá e passei a noite inteira na LAN com eles. Corujão, até as 5 da manhã. Entendi tudo. Desses, sabe quantos não estão na igreja? 1. Nossa. Você tinha um clã, né? Essas coisas aí todas, todo mundo... Um deles não está na igreja. De vez em quando nos visita. Todos estão na igreja até hoje. Porque nós somos lá e lutamos por eles. E alguns trabalham, inclusive, também, né? Na obra em si. Trabalham. Então, o que acontece? Existe a questão da motivação. Sim. Eu não estou dizendo que eu devo estar numa balada pregando evangelho. Eu não estou dizendo que ir no metaverso é legal, é atualização. É nada. É uma baita de uma porcaria. Uhum. Mas eu também vou lutar para não deixar os nossos jovens boiando. Se eu tenho uma boia e estou vendo que está todo mundo no meio de um mar, eu vou tentar jogar essa boia. Eu tenho algo contra o metaverso especificamente? Tenho. Tenho contra a ideia do... Tenho. Tenho contra a empresa? Não. Mas se eu puder ir lá e pregar o evangelho, tiver um bonequinho meu gordinho lá pregando o evangelho, meu irmão, eu vou pregar o evangelho. Entendeu? Eu vou pregar o evangelho. Não tem pessoas que não entendem. Agora. Polêmicas vazias, na minha humilde opinião. Uhum. Eu vou ser apedrejado por isso, mas eu tipo assim, tô nem aí, né? Eu preguei num cruzeiro. Os evangélicos queriam que eu pregasse num cruzeiro
Olha só que legal. Por que não cruzeiro pode? Nos rendemos ao sistema? E caravana para Israel toda hora, nego até ganha dinheiro com isso. Não foi meu caso, mas tem gente que vive disso. Nos rendemos ao judaísmo? E os atletas de Cristo? Nos rendemos ao futebol? Nos rendemos a que sistema? Não, meu irmão. Na verdade, nós somos uma geração ávida por criticar. Cada um é um canal de TV e todos têm sua opinião. Se a gente escutar a opinião de todo mundo, meu irmão, a gente nunca vai fazer nada para o Senhor. Nunca. Você vai lançar esse podcast, vocês vão lançar esse podcast, alguém vai dizer: ah, o Jimmy estava curvado. Ah, o Fabrício tossiu. Ah, e o pastor Luiz falou demais. Normal. Então não tem jeito, irmão. Ou a gente faz, ou a gente olha pro tempo. E é isso. E para encerrar, pastor, queria que você falasse um pouco aí do seu livro que você lançou aí há um dia. Você lançou ontem? Ontem, bom, se nós vamos entrar no ar em maio. Ah, é verdade. Então, na Páscoa, foi lançado na Páscoa. Alguns dias aí atrás foi lançado. Sepulta Tua Morte é um marco na minha vida. É um livro que foi escrito e não tem fim. Ele jamais terá fim. Todas as vezes que eu entro nesse texto, eu tenho algo novo para dizer. As pessoas falam muito sobre cura interior, eu tenho alguma dificuldade com esse tema, ou com os nomes, mas a verdade é que não existe nenhum tipo de cura ligada a emoções que não passe pelo perdão de algo ou de alguém. E essa é a ideia desse livro. Nunca foi comercial, né? Nunca tive um livro comercial, embora esse já começou vendendo muito. Na igreja local, vamos dizer assim que 10% da igreja onde compraram o livro, isso não é um número normal. Não. Né? Muito ao contrário de ser normal. Nossa ideia não é comercial, mas esse livro vai mudar a vida de muita gente. Até indica você que está nos assistindo, vai ter aí, provavelmente no rodapé, Sepulta Tua Morte, livrariacristã.com. Esse livro, a ideia é curar pessoas, que as pessoas se encontrem e tenham coragem de tomar um passo de cura, um passo de perdão, não é? Um dos textos que eu li ontem na igreja de João diz assim: quem não ama seu irmão é assassino e não tem parte na vida eterna. Isso é tão pesado. Demais. Ah, mas a graça, estou falando do Novo Testamento. Ah, mas Jesus, eu estou falando do Novo Testamento. Quem não ama seu irmão é assassino e não tem parte na vida eterna. E a ideia desse livro, pastor, ele veio de alguma situação específica que aconteceu com... Eu vi essa frase, Sepulta Tua Morte, uma vez, fui pesquisar, montei uma mensagem e descobri que eu era a mensagem, que eu estava na mensagem, que eu tinha problemas de perdão e que tinha que começar em mim. E eu comecei a pedir perdão para uma série de pessoas e situações. Antigos líderes, pastores, enfim. Todos. Se tem alguém... Olha, para você ter uma ideia, é tão oportuno, Jimmy, esse podcast, que eu acho que o mês passado eu consegui pedir perdão para o último. Porque é um cara que eu não achava. É um cara que eu redargui, que fez algo muito mal para mim. E eu falei coisas para ele muito fora do ponto. Tudo baseado em algo bíblico e lógico. Mas a minha carne entrou junto. E eu falei coisas absurdas para ele. E quando eu fui pedir perdão para ele, ele nem lembrava dessa cena. Eu disse, pois é, essa cena está há 23 anos no meu coração. Nossa. E eu não achava. Eu achei ele... Eu estou há 20 e poucos anos perguntando dele. Eu não sabe de fulano e tal, de fulano e tal, de fulano e tal. Desde o Sepulta Tua Morte eu estou procurando ele, 18 anos. E encontrei. E aí consegui ligar para ele e falei, poxa, eu não lembro disso. Falei, mas não importa. Me perdoa, meu amigo. Porque não importa quem fez mal a quem. E aí, talvez, mês passado, mês retrasado, eu fechei a última. Terão outras para fechar. Mas até então, conhecida, né? Os problemas conhecidos, esse talvez tenha sido o último. Caramba. Então fica a dica aí, galera. Adquiram o livro. Porque é pesado, assim. Eu digo porque eu acompanhei, né, algumas pregações suas.
E até que a gente conversou, né, antes de começar o pod, que todas as vezes não foram iguais, né? Sempre algo novo e todas as palavras, né, que vinham de formas diferentes, assim, falaram muito com a gente, né, no geral, com a igreja em si. Então acho que é um assunto, né, de 18 anos atrás, mas que é muito atual também e que precisa ser dado muita atenção a isso. E é isso aí. Quer falar alguma coisa, amigo? Tranquilo. Tranquilo? Tá? Chegamos. Tá na vibe aí? Tá tranquilão? Então tá bom. Bom, pastor, então ficamos por aqui. Foi uma honra te ter aqui com a gente. Espero ter outras oportunidades de te ter aqui presente. E é isso. Espero que você tenha gostado aí, queira voltar mais vezes, Gostei né? muito obrigado. Gosto de contar experiências. E se faltar alguém num desses capítulos finais, aí me chama pra gente falar só sobre coisas sobrenaturais. Fechado, tá Entendeu? tudo ótimo. Pede aí para que o pessoal façam 10, 20, 30 perguntas, eu venho Fechado. responder. E foi um prazer, uma alegria, uma honra estar Obrigado, com vocês viu? e ver como vocês estão crescendo. Tá ótimo. Obrigado, viu, pastor? E você que nos acompanha, semana que vem teremos mais um episódio. Não perca aí, toda quinta-feira às 8, o lançamento de um episódio novo. Compre o livro, vai estar na descrição do vídeo aí. E segue a gente nas redes sociais. Lembrando que nós seguimos com a programação também da nossa igreja local, cultos aos domingos de manhã às 9 horas e no domingo à noite às 19. Qualquer coisa, é só chamar a gente no inbox aí. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu!